Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, o pessoal da ESPN Brasil, um trecho também do pessoal da Band Esportes, falando sobre o São Paulo, abordando mais ali a entrevista do Galopo ontem para ESPN Brasil, o Galopo que falou ali sobre esse atual momento dele no São Paulo. Aproveitar aqui e já deixar os créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora para o vídeo, galera. Bruninho, como disse o Rafael Prats, falou outro dia, o Michael Jackson dos tempos modernos, que canta, dança. Ah, ele fez essa comparação também? O Rafael Prats mandou, exagerou ele um pouquinho, mas o Bruno Mars é muito talentoso também, né? E o Tricolor não vai jogar na sua casa, vai jogar no Brinco de Ouro. Rafael Prats mandou Duvido que ele não acredita? Duvido. O rei das comparações, Rafael. Você acredita? Defendo aqui meu amigo Rafael Prats, não foi? E você acredita Você que estabeleceu essa comparação aí. Bruno Mars? Mas eu gosto dessa. Eu gostei também. Eu gostei, é boa, pô. Tem seu valor. Canta, dança, toca, compõe, pô. Carismático. Mas sem comparações, ele é muito bom, mas Michael Jackson é o Michael Jackson. E Eduardo Afonso. Claro. Sem comparações. Genial. Conhece tudo. Grande Edu, bem-vindo ao F360, trazendo informações do São Paulo. Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia para você, bom dia para todos aí no estúdio, Mari, Celso Zelt, Eugênio. Fui no show, fui terça-feira passada, muito bom show, me surpreendeu. Fui mais por curiosidade do que por acompanhar o cantor, conhecia 2 ou 3 músicas, saí bem satisfeito pela qualidade do show num todo, né? E as músicas são boas. Eu que sou um roqueiro convicto, me agradou bastante o show do Bruno Mars. Mas acabou, foram 6, o gramado já estava judiado e agora vai passar por uma reforma no final do ano. Até estranho, né? Faltam 9 partidas para o final do campeonato. São Paulo teria 4, teoricamente, no Morumbi, mas o gramado não aguentou, vai passar por uma reforma e o São Paulo, das 4 que tem como mandante, só vai jogar 3 no seu estádio. Essa contra o Vasco vai pro Brinco de Ouro da Princesa. O São Paulo tinha tudo certo para esse jogo ser em Brasília, mas aí surgiu aquele detalhe de regulamento. Nas 5 últimas como mandante tem que jogar no seu estado. Aí avaliou os campos aqui, Ribeirão Preto foi descartado por causa da qualidade do gramado, estádio do Botafogo, ficou entre Bragança e Campinas. São Paulo viu o Palmeiras jogando em Campinas no Brinco de Ouro, gostou do que viu do gramado, a distância pequena aqui do CT, saindo aqui da porta do CT em 45, 50 minutos com o batedor. O São Paulo está no Brinco de Ouro da Princesa, optou pelo estádio do Guarani, com 2 torcidas. O Ministério Público resolveu deixar que torcedores do Vasco também acompanhem o jogo amanhã, 21h45. São Paulo e Vasco. E o São Paulo numa situação, Abel e companheiros, estava ouvindo vocês falarem do Flamengo, do Fluminense. São Paulo pega um time que tem um jogo importantíssimo no final de semana, o Vasco. Então São Paulo ainda não sabe qual Vasco vai chegar para essa partida. Um Vasco ainda preocupado com o brasileiro ou focando totalmente a semifinal da Copa do Brasil. Independentemente do adversário, São Paulo está buscando uma melhora. Aquela derrota para o Cuiabá caiu como uma bomba aqui no CT. O São Paulo perdeu 6 pontos para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá tem 5, 6 vitórias, 2 delas contra o São Paulo. São pontos irrecuperáveis na tentativa de buscar a vaga na Libertadores. Vencer o Vasco significa, na melhor das hipóteses, permanecer na 5ª colocação. Ele não alcança o Flamengo, que tem 4 pontos à frente, mas também não é ultrapassado pelo Internacional, que está 1 ponto atrás. Então a vitória contra o Vasco deixa o São Paulo ali, no limite da vaga para a Libertadores, que é o seu objetivo. Bem, vamos ao time que está encerrando agora a preparação. Começou às 10 horas o treino. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda fora suspenso, volta o Alan Franco de suspensão, deve formar a zaga com Sabino e na lateral esquerda volta o Wellington. O Jamal Lewis, que jogou em Cuiabá, tem partida hoje em Belfast, com a seleção da Irlanda do Norte contra a Bulgária pela Série C da Liga das Nações da Europa. No meio de campo, Luiz Gustavo, Bobadilha fora. Ele e Ferrarese vão se enfrentar hoje à noite em Assunção pelas eliminatórias. Não chegarão a tempo. O São Paulo não conseguiu viabilizar uma volta. Além de tudo, o Zubeldia disse à comissão técnica restante: olha, o Bobadilha é titular, o Ferrarese é titular, vão jogar hoje à noite. Provavelmente quase 90 minutos ou 90 minutos. Não dá para contar com os dois, então eles já estão descartados. Para essa vaga do Bobadilha, Lisieiro e Marco Antônio são as opções num primeiro momento. Ali na frente, o Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e a volta do Caleri, que também estava suspenso.
Uma boa notícia, principal talvez em relação ao time, é que o Ferreirinha, ao que tudo indica, se não acontecer nada nesse treino que está rolando agora, será relacionado depois de 56 dias. Amanhã, data do jogo, são 57 dias da sua lesão. Quem está esperando ser relacionado, ter mais chances com o técnico Zubeldia, é Galopo. E ontem ele concedeu entrevista exclusiva aos canais ESPN, conversei com ele aqui dentro do CT, e ele falou um pouquinho sobre a recusa de propostas, inclusive do seu time de coração, o Boca Juniors, para permanecer no São Paulo e para brigar por uma vaga que está cada vez mais difícil com a atual comissão técnica. Vamos acompanhar o que disse Galopo. Teve proposta, teve, como você, todo mundo sabe, a do Boca, teve alguma que outra de fora, mas eu sempre priorizei o clube, né? Eu, quando chegam essas propostas, obviamente, como todo profissional, tem que escutar, tem que ouvir as coisas que os demais clubes têm para falar. É sempre bonito que outros clubes olhem o seu desempenho, mas não passou disso. Eu sempre manifestei a minha vontade de ficar aqui no São Paulo. Infelizmente não tem sido da forma que eu pensava, que eu queria, mas eu tô muito contente com o clube, com a torcida. O jogador não esquece de jogar. Não esquece de jogar, das coisas que você fazia antes. Então, o que sim falta é o ritmo. Acho que essa temporada se viu afetada em menor ou maior medida por essa falta de ritmo, de sequência. Bem, muito bem, tá aí o Galopo. Deixa eu trazer alguns números interessantes que talvez justifiquem aí esse certo desabafo do Galopo, né? Ele quer um pouco mais de chance, de oportunidades. Com o Rogério Ceni, ele jogou 32 vezes, uma média de 47 minutos em campo por jogo. Ele era o artilheiro do Campeonato Paulista pelo São Paulo, aí naquele jogo fatídico de quartas de final, no Allianz Parque, sempre no Allianz, contra o Água Santa em 2022, ele acabou, em 2023, perdão, ele acabou sofrendo uma lesão gravíssima. O São Paulo foi eliminado e ele não jogou mais o restante do ano. Então ele não teve nenhuma partida com o Dorival. Chegou o Carpini, ele jogou apenas 11 partidas, 6 como titular. E com o Zubeldia, pior ainda, um aproveitamento de 39 minutos em campo. Ele jogou 5 vezes como titular, 15 partidas no total, desde que o Zubeldia assumiu a condição de técnico do São Paulo. Ele quer oportunidades. Será que merece? Será que não merece? O desabafo foi feito ontem nessa entrevista à ESPN, Abel e companheiros. Muito obrigado, Edu Afonso. Bom trabalho por aí. O Edu trazendo aí um panorama do São Paulo na preparação para esse jogo contra o Vasco, que eu imagino um São Paulo muito mais focado nesse jogo do que o Vasco. O Vasco joga no sábado contra o Atlético Mineiro, jogo de volta, precisando reverter, né? Perdeu 2-1 para o Galo. Então o Vasco já tem um jogo sábado valendo final para a Copa do Brasil. E o Vasco, pelo menos na minha visão, tem uma situação relativamente tranquila no Brasileirão. 37 pontos, ele tem 8 pontos a mais do que o primeiro da zona do rebaixamento. Está em 10º lugar. Eu conversava com um amigo torcedor do Vasco esses dias, Eugênio, o botonista da colina, que muito pessimista, me disse: não, o Vasco tem que se preocupar com o rebaixamento, você não conhece o Vasco. Eu falei, peraí, o Vasco está com 37 pontos. Zona do rebaixamento está lá longe, o Vasco está em 10º. Não, tem que chegar em 45 logo. Exagerou o botonista da colina, não? Ele estava usando cavanhaque ou estava sem cavanhaque nesse dia que você conversou com ele? Ainda estava de cavanha, mas já tirou. Tirou? O botonista da colina, que figura. Olha, Bel, o professor falou agora há pouco que ninguém dá nada para ninguém, né? Não tem nada de graça, né? Não tem almoço de graça? Não tem. Então, vai ser assim esse jogo também, porque o Vasco, por mais que esteja focado, muito focado no jogo de sábado com o Atlético, vai usar também esse jogo com o São Paulo como uma espécie de preparo, porque ficou sem jogar aí mais ou menos uns 10 dias, né? Sim. Sem entrar em campo, precisa fazer um apronto, um jogo competitivo, e nada melhor que um jogo contra o grande. Vai ser treino o jogo contra o São Paulo? Não é um treino, é um jogo competitivo que sirva como apronto para a grande semifinal da Copa do Brasil, sábado em São Januário. O time precisa mostrar ritmo, mostrar soluções, jogadores como, por exemplo, o Payet e o Felipe Coutinho, que ganhem condição para que estejam mais tempo em campo. O ideal para o Vasco é que eles possam, em algum momento, estarem juntos no gramado, para que o Vasco tenha mais qualidade com a bola no pé. Enquanto o São Paulo vive essa cobrança, essa pressão em cima do Zubeldia, para que se mantenha ali na zona de classificação, ou quem sabe até tente chegar numa classificação direta para
para a Libertadores do ano que vem, que é o que restou ao São Paulo. O título é muito difícil, mas é possível ele sonhar ainda com uma classificação direta para a Libertadores. Então, por mais que os dois estejam numa situação hoje que é confortável, que o Vasco tem uma vantagem razoável em relação à zona de rebaixamento, não vai muito acima disso, né, se a gente olhar pensando no Campeonato Brasileiro. Quem sabe tentar sonhar com uma pré-Libertadores, alguma coisa assim, se não conseguir a vaga pela Copa do Brasil, onde ele é semifinalista. E o São Paulo também, assim, rebaixamento não tem nada não tem nenhum risco. Então ele está tentando alguma coisa um pouco melhor ali, tem uma briga acirrada com o Bahia, com outros clubes, Cruzeiro, Inter, que estão tentando ali esse G6, mas não é nenhum desespero do São Paulo. Então é um jogo com menos pressão, mas não imagine que será um jogo pouco disputado, pouco competido, sim, porque vai ser ali passo a passo. É a característica dos dois times, né? Tanto do São Paulo como do Vasco, competirem muito. São Paulo mais com posse de bola, o Vasco com menos bola, mas sendo muito incisivo quando vai à frente. E Galopo, para fechar, Mari, queria te perguntar sobre Galopo. Você viu, nós vimos o Galopo falando ali, recusou proposta do Boca Juniors, ficou no São Paulo, mas não tem tido muita chance, né? Pois é, e eu acho que ele merecia mais chance, sim, Abel. Assim, o Edu traz pra gente, né, que ele chegou a ser o artilheiro do São Paulo no Campeonato Paulista, teve a lesão no momento que era justamente esse, que ele estava tendo regularidade, que ele estava tendo bons desempenhos. Ele foi já testado em diferentes posições ali, né, até na vaga do Caleri, um pouco mais recuado. Eu acho que é um jogador que ele te dá essa qualidade de versatilidade, mas por alguma razão perdeu espaço. Então, assim, a justificativa só pode estar no dia a dia mesmo, né? Nos treinamentos, outros jogadores à frente dele. O São Paulo, nesse período, perdeu peças importantes em que ele poderia ter feito a função. Quando o Caleri ficou de fora, o próprio Lucas, o Luciano, não tanto pelos lados, não poderia ser... A própria função do Caleri sempre tem um ponto de interrogação, né? Onde... Do Caleri não, desculpa. Do Galopo. Caleri não, do Galopo. Ele poderia render mais. Onde que ele gosta, onde ele pode render mais, né? Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, o Rogério Ceni o colocou mais perto do gol. Perto do gol, exatamente. Então ele poderia fazer a função tanto com o Caleri em campo quanto sem o Caleri, porque ele já chegou a ser essa referência no ataque. Eu concordo que ele deveria ter mais minutos, eu vejo qualidade no jogador, mas por razões que a gente desconhece, ele não é utilizado. É curioso, né? Porque ele mostrou qualidade, principalmente no Campeonato Paulista, antes da contusão, mais perto do gol, fazia gols, era artilheiro. Ele tem essa condição técnica. O time teve muitos momentos em que pediam um jogador como ele. Não é um time que está certinho, que são aqueles 11, não se mexe. Ao contrário, São Paulo teve momentos que precisava de jogadores. E o Galopo era esquecido. Foi esquecido por mais de um técnico. O Edu até lembrou que no caso do Dorival, não, né? O Dorival foi o único técnico ali que, pela contusão, não no teria. início do trabalho do Zubeldia, ele jogou bastante quando o Wellington Rato estava machucado. E vamos lembrar que nessa volta não rendeu tanto. Aí realmente, né? Aí não teria como. Mas no conjunto da obra, eu acho que ele fez um investimento para isso. Na medida em que ele recusou a saída, é sinal que ele quer se firmar no São Paulo. Cabe, então, agora ao Zubeldia dar essa oportunidade para ele, dar o que ele chamou de sequência, né? Está bem de português ele, né? A gente estava falando várias palavras. Eu acho que ele não tem muito futuro no clube, não. Se não teve até agora, né? Que já passou o tempo que passou, ele não conseguiu se firmar com outros técnicos, embora seja, para mim, um bom jogador, tenha suas qualidades, eu acho que ele deveria buscar outros caminhos para a sua carreira, onde ele possa ter mais ritmo, mais sequência de partidas, né? Porque, no final das contas, o jogador precisa disso, né? Ele não pode se agarrar a um contrato, ficar ali eternamente naquele contrato até terminar, sem jogar, sem ser usado, sem estar rodando, sem estar na vitrine. Aí depois, quando terminar esse contrato, ele vai ser desvalorizado no próximo. Então, acho que ele deveria buscar aí, há clubes, no Brasil mesmo, que o acolheriam e ficariam felizes, porque ele pode aportar muita qualidade, sim, do meio para frente ali. Atenção, professor Celso Zelt. Alarme. O assunto agora é Corinthians. Eita ferro. Não precisa fazer. Não teve mais conversa. Esse, enfim, um dos trechos da entrevista, a boa entrevista que o Galopo deu para o ótimo repórter Eduardo Afonso, da ESPN, nosso ex-companheiro, né, Arnaldo? Sim. Mas, enfim, o que pega nessa história são algumas coisas, Arnaldo. Primeiro, o Galopo falando
mais ou menos claramente eu tenho pouca chance de mostrar o meu futebol. No meio dessa longa frase aí dele, desse parágrafo, ele fala que ele foi falar com o Zubeldia, dá uma sensação que o Zubeldia falou, tá bom, beleza. Então. E vamos em frente. Porque normalmente tá o técnico fala, não quero que você saia, conto com você. Normalmente é isso. Não, aí. Decide a sua vida, depois que ele ficou, tá bom, tá ótimo, fica aí e tal. E a terceira coisa que entra nessa conversa, Arnaldo, é o Galopo, que este ano jogou 27 vezes, não está nem entre os 15, sei lá, 13 jogadores mais importantes do São Paulo, com todos os desfalques que o São Paulo teve, o cara dá uma entrevista, no momento de data FIFA, que ninguém fala com ninguém. O cara vai lá e pimba, dá uma entrevista exclusiva dentro do clube. Por isso que eu coloquei, estava no começo do roteiro aí. Será que é mais uma casca de banana no caminho do Zubeldia? Boa tarde, satisfação, Arnaldo. Boa tarde. É elementar, né, Tironi? A gente não precisa ter 30 anos de jornalismo, etc., e ter trabalhado como setorista no dia a dia de um clube para... O Massini, ele ouve, né, maritaca. Eu sinto o cheiro da podridão, de longe. Eu estou falando isso eu tenho um olfato. O Massini tem audição, eu tenho o olfato. Vamos lá. Podemos dividir em 3 partes essa história, né? A primeira história, a parte que o Galopo fala sobre a não utilização, pouca utilização dele. Ele tem razão em parte. Ele fala de não ter sequência de jogos e tudo mais, né? Vale lembrar que o Galopo foi titular do São Paulo, começou jogando no pior momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Então ele foi titular contra o Cuiabá, São Paulo perdeu no Morumbi, e foi titular contra o Vasco, São Paulo foi goleado em São Januário, jogando na posição que ele de fato se sente mais confortável, num triângulo de meio de campo. Com o Rogério ele jogou de falso centroavante improvisado, até fez bastante gols no Paulista. Com o Carpini, não sei se vocês lembram, o Carpini tentou ele de ponta esquerda, jogar do lado do campo, e o Zubeldia trouxe ele para o meio de campo. O São Paulo não foi só ele, o São Paulo foi muito mal nesses 2 jogos, o Zubeldia depois. Esse jogo mudou o time, mudou o sistema e abandonou o formato com 3 no meio de campo. E aí ficou mais difícil para o Galo. Ele teve as propostas, sondagens, Boca e tudo mais, propostas, sondagens, só que o Boca não tem dinheiro para contratar, é aquela coisa, né? O São Paulo, direção, depois que o Zubeldia indicou o Paul Fernandes, tentou fazer um negócio com o Paul Fernandes e o Galopo. O Boca não aceitou, porque queria o Paul Fernandes até o final da Libertadores. E ele, além dessa situação de ter decidido ficar, disputar a posição e tudo mais, ele teve um problema na sola do pé e ficou mais de um mês sem ser relacionado por lesão, não conseguia pisar direito no campo. Essa é a história. Então ele foi lá por o final da fila. Primeiro porque o técnico mudou o sistema e depois porque ele teve uma lesão, quase foi negociado e foi para o final da fila. De fato, agora ele é um dos últimos a receber oportunidades no time. Então esse é o contexto do aproveitamento dele nesta temporada com este treinador. A parte de uma crítica ao Zubeldia, né, que pode ser colocada ele falou que a decisão era minha e depois não conversamos mais. É até uma entrevista que não tem tanta veemência, porque até o estilo do jogador, né? É um jogador que não cria grandes conflitos ao longo do tempo todo, treina todo dia, é sério, tudo mais, todo mundo sabe disso. Foi a todos os jogos do São Paulo, enquanto ele estava com o ligamento, ia lá, ficava atrás do campo, tratamento todo dia. Então, em termos de dedicação, profissionalismo, essa é a parte dele, não a técnica. Será a parte que é a mais importante. E que talvez as pessoas não entendam, quem não convive com o jornalismo / cobertura de time. O fato de o Galopo ter dado uma entrevista exclusiva dentro do centro de treinamento do São Paulo, às vésperas do time voltar a jogar nesse momento do dia, é uma sacanagem bancada pela direção do São Paulo.
certo? Eu já ouvi 1000 versões, viu, Tironi? Ah, não, porque o empresário do Galo, porque é o mesmo, o assessor do Galo, porque é o mesmo do Dudu. É muito incisivo, quer colocar, etc e tal, quer fazer o cara falar. A ESPN tem interesse também na Argentina, porque de fato a ESPN Brasil tem uma conexão completa com a Argentina e o Galopo desperta muito interesse na Argentina. Saiu de lá com uma promessa, o Boca queria. Também é verdade. Agora, nenhum desses interesses seria, em tese, mais importante que o interesse do clube. Certo? Em qual clube de futebol o último da fila dá uma entrevista exclusiva nas suas dependências, neste momento? Em qual clube? O Dudu fez isso nas dependências do Palmeiras, quando não deixou de ser utilizado pelo Abel Ferreira? Não. O Gabigol deu esse tipo de entrevista no CT do Flamengo, quando deixou de ser utilizado pelo Tite? Imagine a situação, é quase como, vamos transportar pela um passado recente no próprio São Paulo, então, para não utilizar outros clubes. Está lá o Rogério Ceni, vai lá, a assessoria de comunicação do São Paulo permite uma entrevista, e a direção de futebol do São Paulo, permite uma entrevista do Luan ou do Marcos Paulo, exclusiva com quem o Rogério, digamos, não tinha uma boa relação e que eram os últimos da fila. Seria a mesma coisa, né? Então não foi dar a entrevista o Sabino, que vai ganhar uma oportunidade, né? Porque o Arboleda está suspenso, o Alisson, que está voltando aos treinos de forma até precoce, antecipada, o Caleri, que volta ao time depois de suspensão, o Marcos Antônio, tal, que pode ser, ou o Liseiro, que pode ser o substituto do Bobadilha, não vai dar o Galopo, o último da fila. Evidentemente tem alguma coisa estranha nisso. Eu fico imaginando, e eu cobri muito São Paulo na época dos técnicos poderosos do São Paulo, Tele, Muricy. Sabe, Massini, o cara sai do... Você conhece bem o CT do São Paulo. O cara sai do vestiário, naquele banco que fica em frente ao vestiário, tá lá o Galopo dando uma entrevista exclusiva e passa ali o Tele ou o Muricy. Eu acho que fosse o Tele ou o Muricy, talvez a entrevista tivesse sido interrompida. O assessor de comunicação, a comunicação do São Paulo, passaria talvez um sabão daqueles e o diretor de futebol ia ter problemas para se explicar, né? Porque isso eu falei fritura, você pode mudar a palavra, sabotagem, fogo amigo. Então, é mais como é que você falou, casca de banana? É mais uma. Eu, sinceramente, com esses anos aqui, fosse eu, o Zubeldia, pegava minha trouxa e vazava, velho. Porque isso aí que estão fazendo é sacanagem. E utilizando de diversas situações, condições e tudo mais, né? E essa, para mim, foi mais uma. Eu também, só para finalizar, eu talvez seja um dos poucos caras, comentarista de futebol, conhecendo a direção do São Paulo, a comissão técnica, que acredita e acha o Galopo um bom jogador. A direção do São Paulo não acha o Galopo um bom jogador mais. A direção do São Paulo, a que permitiu a entrevista do Galopo. Eu acho, como comentarista de futebol. Então, eu estou tranquilo para dizer que o jornalista fez o trabalho dele, a entrevista é boa, só que ela foi propiciada por uma autorização óbvia. Tironi sabe disso, o Versões que trabalhou no Corinthians sabe muito bem disso também, da parte do clube. Nas dependências do clube, só é feito o que a direção do clube permite. E foi o caso. Mais um caso estranho nesse enxofre que vem lá do CT da Barra Funda nos últimos tempos, desde que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo. Tá aí, galera, informações do São Paulo, o pessoal falando sobre o Tricolor e o Arnaldo abordando mais ali a entrevista do Galopo ontem para o Eduardo Afonso, para o F90 da ESPN Brasil. O Galopo que deu a entrevista ontem, eu nem esperava também essa entrevista do Galopo, ele é um jogador que está sumido, né, no São Paulo, não está jogando, não está tendo espaço com o Zubeldia, até que cobrou ali mais espaço, né, mais chances para jogar também. É um bom jogador o Galopo. Com o Rogério Ceni ele teve mais chances, depois com o Carpini jogou poucas partidas. Com o Dorival também ele jogou alguns jogos, mas agora com o Zubeldia está
com pouco espaço no São Paulo. Recebeu sondagens do Boca Juniors, mas preferiu ficar no São Paulo. E o Arnaldo falando aí sobre essa entrevista. É um pouco estranho nessa entrevista do Galo. Ele que estava ali meio que sumido, do nada aparece para dar essa entrevista para o Eduardo Afonso. Pode ser, né, que o Zubeldia fique mais pressionado ainda, mas é aguardar aí os próximos jogos. O Galo é um ótimo jogador, não sei por que não está tendo mais chances do São Paulo, e aí quem vai saber é quem está lá no dia a dia do clube, né, quem está lá no CT, na Barra Funda. Mas vamos ver, né? Torcer para que o Galo dê a volta por cima, consiga jogar aí com a camisa do São Paulo, mas para isso também vai depender do técnico, né? Do Zubeldia, se ele vai dar aí mais chance, mais espaço. Não sei se essa entrevista aí, né, foi ou vai ser uma boa aí para o Galo, mas vamos aguardar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, torcedor tricolor, a sua opinião, o que você achou da entrevista do Galo, do que o pessoal também falou aí no vídeo, concorda, discorda, comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.